Caminhoneiro pobre. Salva mulher misteriosa no meio da estrada, sem saber que ela era bilionária. Cê tá doido? A estrada nunca mente. Cada km no tapetão é um teste, e eu aprendi que basta um vacilo para virar bucha. Mas naquele dia, meu irmão, eu vi coisa que nem doutor acredita. Eu tava na liga, focado, rodando de boa no meu Scania cinza-nardo, quando de repente... Pronto, parecia que o asfalto tinha decidido mudar minha vida. Eu não sabia quem era ela, nem por que o destino botou essa mulher no meu caminho. Só sei que depois daquele encontro, agora é só trocar a cueca, chofer. O estalo seco veio da faixa da esquerda e cortou meu rádio no meio do chamamé. Pneu de carro estourado. O sedã fez barriga na pista, rodou, e eu tive 2 segundos para decidir entre arrastar meu bruto por cima do guarda-rail ou segurar no braço. Cê tá doido? Rosnei, baixando 2 marchas. Joguei o Scania 460R cinza-nardo pro acostamento, arranquei tinta do retrovisor do cara chato, que insistia em me podar, e por milagre, ninguém beijou a dianteira. O volante tremeu, a carga gemeu, o tacógrafo chiou. Parei metros à frente, o coração batendo que nem pistão desregulado. Tudo bem aí, hermano? Veio a voz rachada no PX. Era um argentino do refrigerado, sotaque puxado de Posadas. Tudo firme, doutor. Só o susto, respondi. Agora é só trocar a cueca, chofer. Outro entrou na frequência, rindo. Dei uma risada curta. Eu estava na liga, mas a mão ainda suava. Desci para checar os pneus. Calor do asfalto subindo, cheiro de borracha e diesel. Dia limpo, serra riscada de verde ao fundo. Toquei a lateral do pneu, firme. Minha nave conhece meu toque, a gente conversa no silêncio. Voltei para a boleia. No painel, um bilhete amassado com a cifra do mecânico de Piraquara me olhando torto. Eu li de lado, enrolei e enfiei no porta-luvas. Depois a gente fala, parceiro. Murmurei pro problema. O relógio marcava quase meio-dia e eu ainda estava fazendo média, tentado a parar pro rango, mas o bico seco cobrou primeiro, garrafa d'água, encostando no dente, 2 goladas e pronto. No rádio, um paraguaio avisou, QRM a 5 quilômetros, rumo Joinville. Apertei o microfone. Confirma, irmão. Confirmado. Bota fazendo barreira mais adiante, parece fiscalização pesada. Respirei fundo. Documentação em dia, carga de filé? Nada. Era bucha. Peças de máquina com nota certa e prazo curto. Pior que bota é relógio. Engatei de volta pro tapete preto. O sol batia no cromado. Dava para ver meu rosto cansado, refletido de relance. 45 na carcaça, muita curva no lombo. Lembrei de quando eu e o velho cruzávamos o sul de Poeirinha antes de eu virar doutor de mim mesmo. O Scania ronronou como bicho manso e eu fui. 2 quilômetros adiante, a Blitz. Cones, colete fluorescente, botina com apito. Parei no ponto certo, vidro meio abaixado. Documentos, senhor, disse o policial com a frieza de quem já viu tudo. Tá aí, chefe. Entreguei CRLV, nota fiscal, tacógrafo. Ele deu a volta, mirou a traseira, checou o lacre. Carreta trucada, né? Tá inteira. Pode seguir. Assenti. Valeu, Bota, bom trabalho. Saí dali com a sensação de missão cumprida. Mas a cabeça foi direto para as parcelas do seguro e para a comida simples que me esperava na térmica. Abri a marmita no fogão de pobre. Encostei a quentinha no cabeçote só uns minutinhos, porque fome não espera. O cheiro de arroz com ovo invadiu a cabine. Dei 3 garfadas e guardei. Depois a gente almoça, falei em voz alta, como se a estrada entendesse minha pressa. Pattern interrupt. O telefone vibrou. Número desconhecido. Atendi no viva voz. Seu Rogério, aqui é da financeira, a situação do senhor. Amiga, tô no trecho. Me dá até sexta. Cortei sem grosseria, mas seco. Silêncio. Uma anotação do outro lado, voz de protocolo. Registrado. Desliguei. A mão voltou pro volante com mais firmeza. A estrada não perdoa farofa. Quem vacila, dança. Mais um trecho de tapetão. O ar tinha cheiro de eucalipto, a serra recortando o céu. Um ônibus da linha Posadas-Florianópolis passou pela direita. Gente colada no vidro, tereré na mão de um senhor de boné.
Me deu vontade de parar num posto e pegar um mate para espantar o peso no peito. Mas a carga pedia hora, e eu seguia fazendo média, olho no retrovisor, outro no horizonte. A cada curva, um pensamento. O que é que eu ainda estou buscando nesse corredor de asfalto? Cristal do outro lado da linha, dizendo para eu cuidar da saúde. Cristalóide pedindo presente do Grêmio. Eu prometo, mas o tempo sempre escapa pelos dedos cheios de graxa. Eu vi muita história nascer e morrer no acostamento. Namoro de posto, promessa de patrão, amizade de estrada. Sobra a boleia, sobra a música, sobra o ronco que embala a cabeça nos dias bons e esquenta o peito nos ruins. Pattern interrupt de novo. Uma caminhonete branca brotou do nada, entrou sem seta e plantou na minha frente. Cê tá doido? Joguei 70 centímetros pro acostamento e toquei a buzina. O cara nem olhou. Cachorro louco. Segurei o impulso de podar por fora. Curva cega, não sou cupim de aço. Esperei a reta. Quando ela veio, abri espaço com paciência de doutor, alinhei e passei. O V8 cantou discreto, o contagiro feliz. No PX alguém soltou. Bonita essa nave, nem? Sorri sozinho. O sol desceu um tiquinho e pintou a pista de ouro. Tudo parecia no eixo, até que um cheiro estranho veio com o vento, doce e amargo, diferente de diesel, diferente de freio quente. Eu ergui o pescoço. Lá longe, uma coluna fina de fumaça começou a desenhar o céu. Puxei o microfone. Alguém confirma fumaça na altura do quilômetro 42, sentido sul? Um silêncio curto. Depois a mesma voz argentina. Confirmo, amigo. Algo grande. Pode ser QRM feio. Segurei firme. Aumentei a distância do carro à frente. O coração deu aquela esticada. Eu estava na liga. Mas 100 metros, o cheiro ficou mais forte. Não era queimada no mato. Era outra coisa. Tirei o pé, deixei o conjunto em marcha lenta, o motor freando com carinho. A fumaça crescia, negra, insistente. Então, um brilho cortou a lateral do acostamento, como pano vermelho chicoteando no vento. Por um segundo, eu pensei que era ilusão de ótica, reflexo, qualquer coisa. Mas não era. Tinha alguma coisa, ou alguém, no meio do caminho entre eu e aquela fumaça. Apertei os dedos no volante. Bora, Rogério, sem cena, sem farofa. O Scania respondeu com um ronco grave e obediente. Eu avancei devagar, atento, sem banguela. Ali, naquele calor de meio-dia e silêncio que pesa, pressenti que o próximo quilômetro ia mudar muita coisa que eu achava que estava escrita em pedra. Respirei fundo, ajustei o boné, dei seta e fui. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Eu já tinha rodado aquele trecho Curitiba-Joinville tantas vezes que podia dirigir de olhos fechados. Mas naquele dia, parecia que a estrada queria me testar de um jeito diferente. Acordei cedo no pátio de um posto, lavei o rosto com a água gelada do banheiro e sentei na boleia do meu Scania cinza nardo. A cabine tinha cheiro de café requentado e diesel. Liguei o motor, senti o ronco grave preencher o peito e pensei... Bora, Rogério, mais um dia no tapetão. A viagem era de carga simples, nada de filé. Peças de máquina, prazo curto, dinheiro pouco. O patrão me pagava quase o mesmo que há 10 anos e tudo subiu. O caminhão era meu, mas a dívida também. Cada curva que eu fazia, parecia que tinha um boleto me esperando do outro lado. Enquanto o tapete preto se desenrolava na frente, minha cabeça não ficava quieta. A lembrança da Cristal, minha ex-mulher, vinha toda vez que eu olhava para o banco vazio. Ela cansou da vida de boleia, disse que não aguentava mais esperar meses entre uma visita e outra, criar nosso cristalóide praticamente sozinha. Eu entendia,
Mas entender não diminui o buraco que fica no peito. Peguei o PX e chamei. Alguém na escuta aí, sentido Joinville. Um chiado. Depois a voz de um mineiro. Tô na liga, parceiro. Estrada tá limpa até agora, mas tem bota rodando uns 5 quilômetros mais pra frente. Valeu, doutor. Boa viagem aí. Desliguei. Silêncio de novo. Só eu, o motor e os pensamentos que sempre voltavam pro mesmo lugar. Quando a saudade apertava, eu lembrava do meu moleque. Ele tinha 12 anos e já me olhava como se fosse adulto. Outro dia me ligou. Pai, compra a camisa do Grêmio pra mim? Eu prometi. Mas promessa não paga boleto, nem compra presente. E aquilo me doía mais do que qualquer noite dormida no acostamento. Parei no primeiro posto da BR-376 para encher a térmica. O cheiro de pão na chapa me fez salivar, mas eu segurei. Não dava para gastar. Peguei só o café preto e voltei pro bruto. Uma senhora passou por mim e comentou. Esse caminhão aí é bonito, hein? Parece novo. Dei um sorriso amarelo. Se ela soubesse quantas vezes aquele Scania me deixou quase no prego. Mas era minha nave, minha companheira. Mesmo sendo beberrão, mesmo com a bicheira que às vezes dava, era o que me mantinha vivo. De volta à estrada, comecei a reparar que o movimento estava estranho. Muitos carros apressados, gente buzinando, caminhonete cortando por cima de tudo. Um cachorro louco quase bateu na minha dianteira. Puxei o freio, buzinei forte. O cara só ergueu a mão rindo. Você tá doido? Falei sozinho, o coração martelando. Continuei rodando, mas o peito não se acalmava. Era como se algo tivesse me rondando, e não era só preocupação com a grana. A estrada me dava sinais, e eu aprendi a respeitar. Quando o silêncio pesa mais do que o motor, é porque vem coisa por aí. No meio da descida da serra, o rádio estalou de novo. QRM na frente, fumaça na pista. Meu corpo inteiro gelou. Confirma, parceiro? Perguntei, tentando não mostrar a aflição. Confirmado. Perto do Xiaomi 42. Parece feio. Segurei firme o volante. Eu sabia que não podia correr riscos, mas a curiosidade e o instinto falaram mais alto. O cheiro de borracha queimada começou a invadir a cabine. Era forte, diferente. Abri o vidro. A fumaça vinha grossa, subindo para o céu. O coração acelerou. Eu sabia que aquilo não era incêndio de mato. Era outra coisa. Reduzi marcha, deixei o motor segurar na banguela curta e avancei devagar. Os carros começaram a desviar para o acostamento. Alguns voltavam, outros só passavam rápido, como se não quisessem se envolver. Esse é o mundo de estrada. Cada um cuida do seu, finge que não viu. Mas eu nunca consegui ser assim. Mais uns metros, e a cena apareceu inteira. Um carro de luxo parado, capô aberto, labaredas saindo. A fumaça preta engolia tudo. O calor chegava até mim. Foi nesse momento que algo me cortou a visão. Um tecido vermelho, balançando. Não era ilusão, não era reflexo. Era alguém. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Estacionei o Scania no acostamento, puxei o freio de mão, abri a porta e desci correndo. O asfalto queimava a sola da bota, mas eu nem senti. A cada passo, meu coração batia mais forte. No chão, a poucos metros do carro em chamas, uma mulher caída, de vestido vermelho. Ela não se mexia. Por um segundo, pensei que já fosse tarde, mas o peito dela subia e descia devagar. Ainda respirava. Olhei para o carro, as chamas subindo e pensei, agora é só trocar a cueca, chofer. Se eu demorasse mais, não ia sobrar nada. Corri, me abaixei e a ergui nos braços. Leve, parecia uma boneca. A cabeça dela tombou no meu ombro. Eu puxei ar, o calor me queimando a pele. Cada passo de volta até o caminhão parecia uma eternidade. Atrás de mim, um estouro seco. O carro explodiu. Eu não olhei para trás. Segui firme até a boleia, coloquei a mulher no banco do passageiro e fechei a porta. O barulho das chamas ficou distante, abafado pelo ronco do motor. Segurei no volante, respirei fundo. A estrada tinha virado de cabeça para baixo. Aquele dia que parecia mais um na rotina, nunca mais ia ser esquecido. E eu sabia, dali em diante, nada ia ser igual. O barulho da explosão ainda ecoava dentro da minha cabeça quando batia a porta do Scania. O coração disparado,
mão tremendo no volante, e aquela mulher desacordada do meu lado, vestida de vermelho, sem nem saber que raio de história era aquela. Cê tá doido? Parecia cena de filme. Mas eu tava ali, com a pele ardendo do calor que vinha lá de trás e o ouvido zunindo. Puxei o cinto, ajeitei ela como deu no banco e girei a chave. O ronco do motor foi como um soco no peito, um lembrete de que eu ainda estava vivo, mas o olhar não desgrudava dela. O rosto pálido, cabelo caído para o lado, respiração curta. Eu encostei os dedos perto do nariz dela só para ter certeza. Ainda tinha vida ali. Aguenta firme, guria, murmurei sem saber se falava para ela ou para mim mesmo. A fumaça do carro destruído começava a se espalhar na pista. Motoristas que vinham atrás diminuíam, uns buzinavam, outros desviavam sem nem olhar. Estrada é assim, cada um cuida do seu e quem para, corre risco. Mas eu não ia largar ela ali, não tinha como. Engatei primeira, soltei devagar, e o bruto foi deslizando para o acostamento mais largo alguns metros adiante. Parei, puxei o freio e respirei fundo. A adrenalina ainda queimava no corpo. Foi quando ouvi um gemido baixo. Virei rápido. Ela começava a mexer a cabeça, devagar, como se estivesse acordando de um pesadelo. Os olhos se abriram meio nublados, procurando entender onde estava. Calma, calma, você tá segura, falei, estendendo a mão, tentando passar confiança. Ela olhou para mim assustada, tentou se afastar, mas o corpo não respondeu. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Quem é você? Só um caminhoneiro no trecho. Respondi sincero, sem floreio. Você estava no carro, ele pegou fogo. Eu te tirei de lá. Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse lembrar. Quando abriu de novo, lágrimas brotaram. Eu não lembro de nada, só que... A voz falhou e ela engoliu seco. Só que eu precisava fugir. Essas palavras me bateram forte. Fugir? Fugir de quê ou de quem? Antes que eu perguntasse, o rádio chiou no PX. Uma voz apressada. Atenção, atenção! Estrada bloqueada no Calame 42, carro em chamas no acostamento. Quem estiver passando, redobra cuidado. Olhei pelo retrovisor. A fumaça já dominava o céu atrás da gente. Mais cedo ou mais tarde, Bota ia aparecer. E eu parado ali com uma desconhecida no banco, podia acabar com um problema maior do que imaginava. Escuta, falei firme virando de novo para ela. Eu não sei quem você é, nem o que aconteceu, mas a gente precisa sair daqui agora. Ela respirou fundo, fechou os olhos e balançou a cabeça em concordância. Girei o volante. Entrei de volta no tapetão. O Scania rugiu bonito, firme, como se entendesse a gravidade da situação. A mulher encostou a cabeça no vidro, respirando devagar. Eu queria perguntar 1000 coisas, mas sabia que não era a hora. Estrada não perdoa distraído. Uns 10 minutos rodando, ela falou de novo, voz baixa, quase tímida. Você não devia ter parado, podia ter morrido junto. Soltei um riso curto, sem graça. Caminhoneiro aprende cedo que cada parada pode ser a última, mas tem hora que não dá para virar a cara e fingir que não viu. Ela me olhou de lado, olhos ainda marejados, e pela primeira vez vi um traço de confiança. Ficamos em silêncio, só o ronco do motor preenchendo o ar. Enquanto a descida da serra se aproximava, minha mente não parava. Quem era aquela mulher? Por que precisava fugir? O carro de luxo, o vestido vermelho, tudo gritava que não era uma pessoa comum. Mas que raio ela estava fazendo sozinha naquela estrada, daquele jeito? Pattern interrupt. O celular vibrou no painel. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Silêncio. Só respiração pesada do outro lado. Quem tá falando? Insisti. A ligação caiu. Olhei rápido para o banco ao lado. A mulher tinha fechado os olhos de novo, mas o jeito que a mão dela tremia dizia que tinha ouvido tudo. Conhece esse número? Perguntei, firme. Ela não respondeu. Fingiu estar apagada, mas eu sabia que não era sono. Era medo. Continuei na liga.
acelerando de leve. O Scania cortava o vento e cada quilômetro parecia me empurrar mais fundo numa história que eu nunca tinha pedido para viver. Quando finalmente passamos por um posto de beira de estrada, pensei em parar. Água, comida, tempo para entender o que estava acontecendo. Mas alguma coisa dentro de mim disse que não era a hora. Se aquele carro pegou fogo sozinho, beleza, acidente. Mas se não foi acidente, e se alguém ainda estivesse atrás dela? Olhei para o retrovisor. Um carro preto seguia a uns 500 metros. Distância segura, mas constante. O tipo de detalhe que caminhoneiro aprende a notar. Cê tá doido. Aquilo não era coincidência. Apertei o volante, respirei fundo e falei baixinho, quase só pra mim. Tá bom, guria, seja lá qual for a tua encrenca. Agora eu tô dentro dela também. E segui viagem, o coração acelerado, sem saber se o que eu tinha acabado de fazer ia me salvar ou me enterrar de vez. O barulho do motor embalava o silêncio dentro da cabine. Eu mantinha os olhos fixos no tapetão, mas, por dentro, o pensamento só rodava em torno daquela mulher caída no banco do passageiro. De vez em quando, eu arriscava um olhar de canto, conferindo se ela respirava. O vestido vermelho chamava a atenção demais, destoava da boleia marcada de graxa e pó de estrada. De repente, um suspiro fundo. Ela abriu os olhos ainda pesados. Olhou em volta, confusa, até fixar os olhos em mim. Onde eu tô? A voz saiu fraca, arranhada. Mantive as duas mãos firmes no volante. Tá segura, no meu caminhão. Tirei você do carro, ele estava pegando fogo. Ela piscou devagar, tentando processar. O carro, murmurou, como se a palavra pesasse. Já era. Virou cinza no acostamento. Você teve sorte. Silêncio. Ela ajeitou o corpo, respirou fundo e virou de leve para mim. Meu nome é Helena, só isso. Um nome seco, solto no ar. Nenhum sobrenome, nenhum detalhe. Prazer, Helena, respondi sem tirar os olhos da pista. Rogério, o silêncio voltou a dominar. O ronco do Scania era a única trilha sonora, e eu sentia que tinha muito mais escondido naquele olhar dela do que ela queria mostrar. A estrada abriu numa reta comprida. Aproveitei para quebrar o gelo. E aí, tá machucada? Sente dor em algum lugar? Ela balançou a cabeça. Não, só cansada. A voz parecia carregar peso. Peso de coisa que não se fala. No PX entrou um chiado, depois a voz de um caminhoneiro rindo. Cê tá doido? Que fumaça foi aquela lá atrás? Parecia guerra. Eu ignorei, não queria abrir assunto. Desliguei o rádio. Ela percebeu. Você não precisa se meter nisso, disse de repente, olhando para frente, como se falasse com o vazio. Me meter no quê? Perguntei firme. Ela demorou uns segundos, depois soltou. Já fiz você se arriscar demais só de me tirar dali. Aquilo soou estranho, como se tivesse mais coisa escondida por trás daquele carro em chamas. Meu peito apertou. Olha, Helena, estrada não é lugar de novela. Se tem problema, fala. Eu só quero saber se corro o risco de Bota me parar com você aqui dentro. Ela respirou fundo, virou o rosto para o vidro e ficou quieta. A tensão cresceu na boleia. O barulho da ventoinha misturado com o do motor parecia mais alto do que nunca. Decidi não insistir. Mas, por dentro, a pulga não saía da orelha. Alguns quilômetros depois, ela quebrou o silêncio. Eu não posso voltar, não posso confiar em ninguém. E eu? Perguntei, sem pensar. Ela me olhou rápido, os olhos marejados, mas não respondeu. Virou de novo para o vidro. Aquele olhar me atingiu de jeito. Não era só medo, tinha dor ali. Um tipo de dor que eu conhecia bem, de quem carrega peso demais sozinho. Passamos por um pedágio. Entreguei o dinheiro, recebi o troco, voltei para o ritmo. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, minha mente não parava. Quem era, afinal, aquela tal de Helena? Uma mulher de vestido vermelho, sozinha numa estrada, num carro de luxo que virou fogo. Não fazia sentido. Parei num posto em Joinville para abastecer. Desci, estiquei as pernas, pedi para o frentista completar. Helena ficou no banco.
imóvel, olhando para o nada. Quando voltei, ela ergueu os olhos para mim. "Por que você parou?" perguntou quase desconfiada. "Diesel, guria. Caminhão não anda com promessa." Ela esboçou um sorriso rápido, quase imperceptível, mas logo o apagou. Enquanto o frentista terminava, aproveitei. "Escuta, Helena, não quero te pressionar, mas preciso entender pelo menos o básico. Se você está fugindo de alguém, eu preciso saber. Estrada não é brincadeira." Ela mordeu o lábio como se pensasse em falar, mas se calou. O silêncio dela dizia mais do que palavras. De volta à pista, a tensão só cresceu. Cada carro que aparecia no retrovisor me deixava alerta. E o detalhe que mais me incomodava, aquele carro preto ainda seguia atrás, à distância. Sempre lá. Resolvi testar. Acelerei um pouco, depois reduzi. O carro fazia o mesmo, mantendo a distância. "Cê tá doido?" Aquilo não era coincidência. Olhei de canto para Helena. Ela fingia não notar, mas o jeito que os dedos dela tamborilavam no joelho entregava o nervosismo. "Quem tá te seguindo, Helena?" Soltei de uma vez, ela fechou os olhos, apertou os lábios, ficou assim por segundos que pareceram horas. Quando abriu, respondeu baixa, quase sussurrando: "Se eu te contar, você não vai querer continuar nessa estrada comigo." Um arrepio percorreu minha espinha. A estrada seguia em frente, reta, mas dentro de mim tudo já tinha virado curva perigosa. E eu sabia. Minha vida de caminhoneiro pobre tinha acabado de se misturar com uma história muito maior do que eu podia imaginar. O Scania seguia firme no tapetão, engolindo quilômetros, enquanto a fumaça do carro em chamas já ficava para trás, escondida no retrovisor. Mas dentro da cabine, o clima não aliviava. O silêncio de Helena era pesado, mais barulhento que o ronco do motor. Ela olhava fixo pela janela, o vestido vermelho contrastando com o cinza gasto do banco. Os dedos tamborilavam devagar na perna, como se marcassem o tempo de alguma música que só ela ouvia. Resolvi quebrar o gelo. "E aí, Helena, para onde você vai?" Ela demorou. Respirou fundo antes de responder. "Sul. Preciso chegar em Florianópolis." "Só isso?" Arrisquei. "Só isso." A resposta curta me deixou ainda mais desconfiado. Quem fala assim está escondendo coisa. Estrada ensina a gente a ler pessoas, do mesmo jeito que ensina a ler o céu para prever chuva. E eu lia nela medo, misturado com culpa. Mais uns quilômetros, ela mesma puxou o assunto. "Você sempre roda sozinho?" Dei de ombros. "Estrada é companheira ingrata. Já tive chapa, já tive cristal. Mas hoje é só eu e o bruto." Ela virou o rosto, me encarando rápido, e soltou um quase sussurro. "Deve ser solitário." Soltei um riso curto. Melhor sozinho que mal acompanhado. Silêncio de novo. A tensão era quase física. Eu queria perguntar quem ela era de verdade, mas segurei. Sabia que forçar não ia adiantar. Foi então que notei pelo retrovisor. O carro preto continuava atrás. Distância segura, sempre a mesma. Não era coincidência. Meu peito apertou. Apertei o microfone do PX. "Quem tá na escuta sentido, Joinville?" Confirma veículo preto me seguindo no trecho. Um chiado, depois um gaúcho respondeu: "Confirmo, doutor. Tô passando pelo viaduto agora. Esse carro tá grudado no senhor faz tempo." Soltei o botão, olhei de canto para Helena. O corpo dela enrijeceu. Ela sabia. "Helena", falei baixo, firme. "Esse carro tá atrás de você, né?" Ela não respondeu. Apertou os dedos no joelho, os olhos marejando, e disse só: "Não pergunta." "Como assim, não pergunta? Eu tô com você aqui dentro. Se for encrenca grande, é comigo também agora." Ela fechou os olhos, respirou fundo, depois encarou o chão. "Eu não posso falar. Não agora. Minha raiva veio no automático." "Então você acha justo me arrastar para uma história que eu nem sei qual é?" "Eu te tirei da morte, Helena. Agora eu mereço pelo menos a verdade." Ela levantou o rosto, lágrimas brilhando. "Se eu te contar, você pode morrer também." Aquilo me calou. Por alguns segundos, o barulho do motor foi o único som. Eu encostei mais no volante, a mente girando. Quem era aquela mulher, afinal?
Na descida da serra, o carro preto acelerou, tentou encostar. O Scania tremeu. Segurei no braço, puxei marcha reduzida, deixei o motor berrar. Não era hora de vacilar. "Segura firme aí!" gritei para ela. Ela agarrou o puxador da porta, assustada. A caminhonete tentou de novo, mas eu joguei o bruto para cima da faixa. Arranquei tinta do retrovisor dele e segui. O coração batia na garganta. Olhei rápido para ela. Os olhos arregalados, lágrimas correndo. Não era só medo do momento, era medo acumulado de algo muito maior. Consegui abrir distância. O carro diminuiu, ficou para trás. Respirei fundo, mas a tensão não saiu. "Helena, chega de segredo. Você vai ter que falar cedo ou tarde. Eu não posso dirigir no escuro sem saber que tipo de buraco você está me arrastando." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Ficou alguns segundos em silêncio e, por fim, disse: "Só confia em mim, Rogério. É tudo o que eu posso pedir agora." Olhei de novo para o retrovisor. O carro preto ainda vinha lá atrás, menor, mas constante. Meu instinto gritava que eu devia largar ela no próximo posto e seguir minha vida. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim dizia que abandonar Helena não era opção. Era como estrada de serra em dia de neblina. Você não enxerga o que vem depois da curva, mas precisa seguir em frente, confiando que o asfalto vai estar lá. E eu sabia. A partir daquele momento, não era só mais uma viagem, era uma estrada de segredos. E eu já estava nela até o fim. Eu já estava rodando no limite da paciência. O carro preto tinha sumido de vez no retrovisor, mas o peso no peito não saía. O Scania seguia firme no tapetão e Helena, quieta, parecia encolhida no canto do banco, como se quisesse desaparecer dentro daquele vestido vermelho. Quando a placa de Itajaí, 2 km, apareceu, senti que era a chance de dar um respiro. Caminhoneiro sabe, posto de beira de estrada não é só para abastecer, é ponto de parada da alma. Decidi entrar. Encostei o bruto, puxei o freio de mão e desci. O cheiro de diesel misturado com fritura veio forte. Do outro lado da bomba, 2 caminhoneiros batiam papo sobre frete e tempo de estrada. Helena ficou dentro da cabine, imóvel, como se fosse parte do estofado. "Completa, parceiro", falei para o frentista. Enquanto o diesel descia para o tanque, fui em direção à lanchonete. Queria um café para clarear as ideias. Entrei e senti o choque do ar-condicionado depois do calor da pista. Um rádio velho tocava sertanejo, mesas ocupadas por motoristas e o cheiro de pão de queijo fresco invadiu a sala. Pedi café preto e fiquei de pé no balcão, olhando para a porta. Foi aí que ele entrou. Homem de terno escuro, gravata frouxa, sapato brilhando, diferente de todo mundo ali. Os olhos dele varreram o ambiente rápido, como quem procura alguém, e pararam em mim. Se aproximou, voz firme, educada demais. "Boa tarde. O senhor não viu por acaso uma mulher de vermelho?" Meu estômago gelou. A xícara tremeu na minha mão. A imagem de Helena caída na beira da estrada veio de volta como um soco. Engoli seco e tentei parecer natural. "Mulher de vermelho", fingi pensar. "Aqui nesse trecho passa de tudo, doutor." "Não vi, não." Ele me encarou como se medisse cada palavra minha. O silêncio durou segundos que pareceram minutos. Depois deu um sorriso curto, falso. "Entendo. Se encontrar, avise. Ela está desaparecida." Assenti, mas por dentro minha cabeça fervia. Desaparecida? E o que ele estava fazendo caçando mulher em posto de caminhoneiro? Ele se afastou, saiu da lanchonete e subiu num carro preto parado perto da bomba. O mesmo carro que eu tinha visto no retrovisor antes. "Você tá doido?" A coisa estava ficando feia. Voltei pro Scania com o café na mão, o coração disparado. Abri a porta, subi e fechei devagar. Helena virou o rosto, olhos atentos. "Quem era?" perguntou voz baixa. "Um cara de terno." Perguntou se eu tinha visto uma mulher de vermelho. Ela empalideceu na hora. As mãos tremeram no colo. "E você, o que disse?" "Que não vi nada." Ela fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse segurando um choro. "Você não entende.
Eles não vão parar. Quem são eles, Helena? Pressionei. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio, olhando para o chão. Eu queria sacudir ela, arrancar a verdade, mas só soltei o ar devagar e liguei o motor. O ronco do Scania preencheu a cabine. Enquanto voltava para o tapetão, a cabeça rodava. Quem era aquele cara? Polícia não era. Jeito de investigador também não tinha. E o olhar dele não era de quem procura alguém para salvar. Era olhar de caçador. Na saída do posto pelo retrovisor, vi o carro preto esperando, como se medisse o momento certo de voltar a me seguir. Helena, falei sem rodeio, se você não me contar pelo menos uma parte dessa história, vai ser difícil continuar. Eu não sou o cachorro louco que roda sem saber para onde. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados. Só me leva até Florianópolis. Te prometo que lá você vai ter respostas. E até lá eu faço o quê? Rodo com um alvo pintado nas costas? Ela não respondeu. Só virou para o vidro como se fugisse do próprio reflexo. O peso daquela viagem aumentava a cada quilômetro. O volante suava nas minhas mãos, a mente cheia de perguntas. A estrada seguia igual, mas dentro da boleia tudo tinha mudado. A cada farol que eu via no retrovisor, meu corpo endurecia. A cada curva, a dúvida crescia. Será que eu estava protegendo uma vítima ou carregando um problema que podia custar minha vida? Mas de uma coisa eu tinha certeza. Quem quer que fosse Helena, ela não era qualquer uma. E agora já era tarde demais para voltar atrás. Eu estava dentro dessa história até o fim. A noite já ameaçava cair, mas eu segui rodando. O Scania cortava o tapetão como faca quente em manteiga, faróis acesos, motor roncando macio. Dentro da boleia, o silêncio pesava. Helena continuava encolhida no banco do passageiro, como se quisesse desaparecer. Eu respirei fundo, ajeitei as mãos no volante e soltei. Você sabe que desse jeito fica difícil, né? Eu tô rodando sem saber se tô te ajudando ou se tô cavando minha própria cova. Ela demorou para reagir. Só virou o rosto devagar, os olhos perdidos em alguma lembrança. Eu não queria que fosse assim. A voz dela era quase um sussurro. Assim como? Pressionei. Eu não pedi para você parar, Rogério. Você podia ter seguido em frente. Soltei um riso curto, sem graça. Caminhoneiro raiz não vira a cara para quem tá precisando. Se eu não te tiro dali, você já era. Ela fechou os olhos. Respirou fundo e, por um instante, achei que fosse desabar. Depois, abriu devagar e encarou o painel iluminado. Eu perdi tudo o que importava. E tem gente que prefere me ver morta a me ver falando. Aquilo me arrepiou. Não era só acidente. Não era só fuga. Tinha coisa pesada por trás. Perdeu tudo como? Perguntei. Não posso contar ainda. A voz dela tremeu. Mas eu já tive uma vida que parecia perfeita e, de repente, tudo virou fumaça. O silêncio que seguiu foi duro. Eu senti que ela falava a verdade, mas ainda escondia muito mais. Para quebrar o clima, puxei da memória. Sabe, Helena, você falando de perda me fez lembrar da Cristal, minha ex. Ela me olhou curiosa. O que aconteceu? Dei de ombros. Cansei ela com essa vida de estrada. Todo dia longe, prometendo que ia dar certo, mas nunca dava. Criou nosso menino praticamente sozinha. Um dia cansou. Disse que não dava mais. O nó na garganta apertou. Meu guri, ele tinha 5 anos quando ela foi embora. Agora tá com 12. Vejo pouco, menos do que devia. Mas quando escuto a voz dele, parece que tudo volta pro lugar. Helena manteve os olhos em mim, atenta. Pela primeira vez, vi compaixão no olhar dela. Não só medo. Deve doer, murmurou. Dói, admiti. Mas estrada é assim. Leva a gente para longe do que ama e ao mesmo tempo mantém vivo. É o que eu sei fazer. Ela encostou a cabeça no vidro, ficou em silêncio por um instante. Depois falou baixinho. Eu também perdi alguém. Eu virei rápido, sem acreditar que ela estava finalmente abrindo um pedaço da história. Quem? Ela respirou fundo, como se as palavras pesassem toneladas. Meu irmão.
Ele foi o único que tentou me proteger e pagou caro por isso. A voz falhou, mas ela não chorou. Só ficou ali, firme, os olhos marejados. O ar dentro da cabine ficou denso, pesado. Eu engoli seco, sem saber o que responder. No fundo, eu entendia. Perder gente que a gente ama deixa marcas que não cicatrizam nunca. Sinto muito, Helena. Falei, sincero. Ela assentiu, sem me encarar. A estrada seguia reta, os postes de luz passando devagar, o ronco do motor marcando o ritmo. Mas dentro da boleia, parecia que a gente já não era mais dois estranhos. Éramos dois sobreviventes, carregando perdas diferentes, mas que doíam do mesmo jeito. De repente, o farol de um carro refletiu forte no retrovisor. Chegou rápido demais, grudado demais. Meu corpo inteiro se armou. "Segura aí", avisei. Helena arregalou os olhos. "É eles?" "Não sei. Mas ninguém cola assim em caminhão pesado se não tiver pressa demais ou intenção errada." Joguei o bruto mais para a direita, reduzi marcha e deixei o motor berrar. O carro tentou podar, mas eu abri espaço e no último segundo fechei a frente. Ele recuou. Eu senti a tensão no corpo da Helena, cada músculo dela contraído. O carro desistiu e sumiu pela pista. Suspirei fundo, mas a sensação de perigo não foi embora. "Você entende por que eu preciso de respostas, né?" Falei, ainda olhando a estrada. Ela não respondeu de imediato. Só depois de alguns segundos disse: "Prometo que você vai saber, mas não agora. Se eu abrir a boca antes da hora, a gente não passa da próxima curva." Eu bati a mão no volante frustrado, mas me contive. A estrada ensina paciência, e eu sentia que, cedo ou tarde, a verdade viria. A boleia voltou ao silêncio. Mas dessa vez, não era mais silêncio de desconfiança. Era silêncio de duas pessoas que, mesmo sem falar tudo, já tinham dividido a dor. E eu sabia. Aquele era só o começo. A estrada ainda tinha muito segredo para revelar. A serra já tinha ficado para trás quando notei no retrovisor uma caminhonete preta, faróis baixos, mantendo sempre a mesma distância. Nem acelerava demais, nem ficava para trás. Só seguia. Meu corpo reconheceu o perigo antes da cabeça. Caminhoneiro vive de instinto e o meu gritava: "Cuidado, Rogério!" Mas segurei a língua. Helena estava encostada no banco, olhos pesados, como se lutasse contra o sono. Eu não queria acender ainda mais o medo que já morava nela. Fingi normalidade. Ajustei o rádio no PX, mas o chiado era o único companheiro. Engatei marcha, mantive velocidade constante. Se fosse coincidência, a caminhonete desviaria em algum trevo. Mas curva após curva, lá estava ela. Puxei ar fundo. "Você tá doido?" pensei, apertando o volante. Não podia mostrar que tinha notado. "Tá cansada?" perguntei, só para quebrar o silêncio. Helena abriu os olhos devagar. "Um pouco. Você vai rodar direto?" "Vou até achar um posto seguro." A estrada não é lugar de dormir parado em qualquer canto. Ela assentiu e voltou a olhar pela janela, mas viu o reflexo dela no vidro, o rosto carregado, como quem carrega mais do que sono. Voltei ao retrovisor. A caminhonete ainda lá. Resolvi testar. Pisei fundo, deixei o Scania cantar. O motor rugiu bonito, o velocímetro subiu. A caminhonete respondeu igual, mantendo a mesma distância. Depois reduzi, deixei o bruto quase em marcha lenta. Ela reduziu também. Era perseguição. Disfarçada, mas perseguição. Senti um frio na espinha, mas segurei firme. Se eu mostrasse nervosismo, ela ia notar. E eu precisava manter Helena calma. No rádio entrou uma voz conhecida. Um paranaense que já tinha cruzado comigo na BR. "Rogério, confirma a caminhonete preta te seguindo? Tô vendo daqui de trás." Apertei o microfone rápido, baixo, sem que Helena percebesse. "Confirmo, fica na escuta, parceiro." Desliguei. Helena se mexeu no banco, ajeitando o vestido, e me olhou desconfiada. "Você tá estranho." "O que foi?" Forcei um sorriso. "Nada, guria. É só a estrada puxando pesado." Ela me encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar se eu falava a verdade, mas não insistiu.
De repente, a caminhonete acendeu o farol alto. O clarão encheu o retrovisor. Joguei a carreta um pouco para o lado como quem não se importa, mas por dentro o coração batia forte. Era provocação. Eles queriam que eu soubesse que estavam ali. Engoli seco, fingi calma. Helena, falei tentando mudar de assunto. Você disse que perdeu tudo. Mas e agora? Qual é teu plano? Ela virou o rosto, encarando a escuridão pela janela. Meu plano é sobreviver até amanhã. A resposta me atingiu feito soco. Não era só medo, era desespero. Quem fala assim já não tem mais chão. Eu queria perguntar mais, mas nesse instante a caminhonete deu sinal de luz, acelerou e se aproximou. O coração disparou. Segurei firme no volante. Se eles encostassem, ia ser acidente feio. Mas no último segundo, reduziram e voltaram para trás, mantendo a mesma distância de antes. Jogo psicológico. Olhei rápido para Helena. Ela não tinha notado nada. O olhar perdido dela continuava no horizonte. Eu sabia que, se falasse, ia desmoronar de vez. Então calei. Continuei rodando, cada músculo do corpo em alerta. A estrada seguia reta, mas dentro da boleia tudo era curva perigosa. A voz do paranaense voltou no PX. Quer que eu encoste, Rogério? Dou cobertura. Negativo, respondi firme. Mantém distância. Se for preciso, eu chamo. Ele concordou, e o rádio voltou ao chiado. Mais quilômetros se passaram. A tensão não diminuía. A caminhonete seguia, sombra constante. Eu já não pensava em carga, em contas, em nada. Só em como manter a calma até a próxima parada segura. Helena suspirou, quebrando o silêncio. Obrigada, Rogério, por não ter me deixado lá. Virei o rosto rápido, surpreso. Ela nunca tinha falado desse jeito. O olhar dela era sincero, quase infantil. Não agradece, guria. Só fiz o que tinha que fazer. Ela sorriu de leve, o primeiro sorriso verdadeiro desde que entrou na boleia. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a sombra da caminhonete que não largava do retrovisor. Naquele instante percebi, não era só uma viagem de estrada, era caçada. E eu, sem querer, já estava no meio dela. E por mais que eu quisesse proteger Helena, uma pergunta martelava. Até quando eu ia conseguir segurar esse jogo sem que tudo desmoronasse? O ronco do motor preenchia a boleia, mas dentro de mim o barulho era outro, uma mistura de medo, raiva e dúvida. A caminhonete preta tinha sumido do retrovisor fazia uns bons quilômetros, mas a sensação de estar sendo seguido continuava grudada na pele. Estrada ensina a confiar no instinto, e o meu gritava que aquilo ainda não tinha acabado. Olhei de canto para Helena. Ela dormia encostada no vidro, o rosto iluminado pelo reflexo dos postes que cortavam a noite. O vestido vermelho amassado, a respiração curta, como se nem no sono tivesse descanso. Foi aí que a pergunta bateu forte. O que é que eu estou fazendo, Rogério? Eu, um caminhoneiro pobre, rodando com a vida inteira dentro de um Scania pago em parcelas, agora carregando junto uma mulher misteriosa, com gente de terno e caminhonete atrás dela. Cê tá doido? Era pedir para arrumar problema. E se aquele carro tivesse armado para mim também? E se eu acabasse preso no meio de uma encrenca que não era minha? Eu já tinha dívida, saudade do meu guri e saudade de mim mesmo. Precisava disso? Segurei o volante mais firme como se fosse resposta. Eu podia largar Helena no próximo posto, seguir viagem e fingir que nunca vi nada. Seria o certo? Ou seria covardia? No rádio, entrou uma voz conhecida quebrando o silêncio. Ô Rogério, na escuta, aqui é o Toninho, da Carreta da Roça. Passei pelo 376 agora há pouco. Ouvi falar de confusão mais cedo. Não era tu, não? Respirei fundo antes de responder. Confusão sempre acha caminhoneiro, né, Toninho? Mas tô firme, rodando. Ele riu do outro lado. Ah, parceiro. Estrada não perdoa quem se mete onde não deve. Fica esperto. Desliguei, o coração mais pesado ainda. Aquelas palavras bateram como aviso. Helena se mexeu, acordando devagar. Olhou para mim com os olhos ainda inchados de sono. Já estamos longe? Estamos.
Respondi, sem entrar em detalhe. Ela voltou a se ajeitar, mas a voz dela saiu baixa, quase um pedido. Não me deixa, Rogério. Aquilo me cortou por dentro. Era só uma frase simples, mas tinha um peso enorme. Tinha medo, desespero e uma confiança que eu não tinha pedido, mas que agora carregava. Fiquei quieto, olhando a estrada. Por dentro, a briga continuava. Deixar ela seria mais fácil, mas trairia tudo o que eu acreditava. Ficar era arriscar minha vida, minha liberdade e até o pouco que eu ainda tinha de família. Mais alguns quilômetros em silêncio. A estrada reta, faróis cortando a escuridão e eu perdido nos próprios pensamentos. Foi então que vi uma placa indicando um posto a 5 quilômetros. Pensei em parar. Precisava de ar, de tempo para decidir. Quando encostei no acostamento do posto, senti o coração apertar de novo. Caminhoneiros conversando, frentistas correndo de um lado para o outro, cheiro de diesel no ar. Desci, estiquei as pernas e encostei na lateral do Scania. Olhei para o céu, cheio de estrelas. Pensei no meu guri. Pensei na promessa da camisa do Grêmio. Pensei na Cristal, que sempre dizia que eu tinha mania de carregar peso que não era meu. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu estivesse fazendo de novo. Helena abriu a porta devagar, desceu e ficou do meu lado. A luz amarela do posto iluminava o rosto dela. Obrigada. Pelo quê? Perguntei sério. Por não me abandonar na estrada. Olhei bem para ela. Mas e se eu tiver errado, Helena? E se no fim você me levar junto pro buraco? Ela não desviou o olhar. Eu já tô no buraco, Rogério. Só tô tentando não cair sozinha. As palavras dela me atingiram em cheio. Eu vi verdade naqueles olhos. Vi dor, vi culpa, mas também vi alguém agarrada à última chance. Respirei fundo, passei a mão no rosto e balancei a cabeça. Estrada é feita de escolha, guria. E eu escolhi parar aquele dia. Agora, já não tem volta. Ela fechou os olhos, como se tirasse um peso das costas. Voltamos para a boleia, liguei o motor, engatei marcha e voltei para o tapetão. A dúvida ainda doía, mas de algum jeito a decisão já estava tomada. Enquanto o Scania ganhava velocidade, olhei para o retrovisor. E lá estava de novo, faróis baixos, caminhonete preta surgindo na distância. Meu coração disparou. Não tinha mais espaço para dúvida. Agora era questão de tempo até o jogo ficar perigoso de verdade. E eu sabia, a próxima curva podia mudar tudo. A noite já tinha tomado conta da estrada quando a caminhonete preta voltou a aparecer no retrovisor. Dessa vez, não tinha disfarce. Colou na minha traseira, faróis altos cravados no espelho. O brilho invadiu a boleia, cegando por segundos. Meu coração acelerou. Segurei firme o volante do Scania, sentindo a vibração do motor como um tambor dentro do peito. Estrada ensina que quando alguém cola desse jeito, não é coincidência. Rogério, Helena murmurou, percebendo a tensão no meu rosto. Fica calma. Falei rápido, mas a voz saiu mais áspera do que eu queria. A caminhonete deu a primeira investida, um tranco seco no para-choque traseiro que fez a carreta balançar. O som do ferro vibrando ecoou pela cabine. "Cê tá doido?" gritei, segurando a direção no braço. O Scania pesava toneladas, mas qualquer erro meu podia virar tragédia. O caminhão não perdoa vacilo. Reduzi marcha, deixei o motor berrar, joguei o bruto mais para a direita, colado no acostamento. A caminhonete veio junto, tentando me forçar para fora do tapetão. "Eles vão matar a gente!" Helena gritou, agarrando o puxador da porta. "Não vão, não!" Respondi, o suor escorrendo na testa. "Aqui quem manda é o bruto." Outra batida, mais forte. O caminhão tremeu, mas eu conhecia cada reação daquela máquina. Ajustei o volante milímetro por milímetro, controlando o peso da carreta. O segredo era não deixar a carga puxar para o lado errado. "Segura firme", avisei. Aproveitei a curva adiante. Joguei o Scania um pouco para dentro. Deixei a caminhonete acreditar que tinha me empurrado e no último segundo puxei o volante de volta, jogando ela para o meio da pista. O barulho dos pneus cantando ecoou na serra. Helena chorava baixinho, o rosto pálido.
mas eu não podia tirar os olhos da estrada. Respira, guria, confia em mim, falei sem desviar o olhar. A caminhonete recuperou e voltou a colar. Dessa vez, acelerou para o lado, tentando me ultrapassar. Vi a sombra dela surgindo no vidro lateral. Se conseguissem encostar ali, eu estaria vendido. Mudei a estratégia. Joguei marcha reduzida, segurei no freio motor e deixei o bruto perder velocidade de propósito. A caminhonete acelerou mais, tentando passar. Foi aí que pisei fundo, o ronco do V8 explodindo. O Scania avançou com força, tomando a dianteira de novo. Aqui não, cachorro louco, murmurei, sentindo a vibração do asfalto debaixo dos pneus. O rádio PX chiou. Uma voz entrou urgente. Rogério, tô vendo tudo daqui atrás. Segura, parceiro, que vou chamar a polícia rodoviária. Não respondi. Minha cabeça estava inteira no volante. Mas saber que alguém via de longe me deu mais coragem. A caminhonete tentou mais uma vez. Jogou de lado, tentando encostar na porta do passageiro. Helena soltou um grito, mas eu já estava preparado. Puxei o bruto pro acostamento, arranquei tinta do guardrail e no mesmo instante voltei para a pista. A jogada fez a caminhonete perder equilíbrio e recuar. A adrenalina queimava nas veias. Eu sentia cada batida do coração como se fosse o motor rodando fora do giro, mas não podia fraquejar. Mais alguns quilômetros e finalmente a caminhonete reduziu, ficando para trás. Pelo retrovisor, vi os faróis diminuírem até desaparecerem no escuro da estrada. A boleia ficou em silêncio. Só o som do motor preenchia o ar pesado. Respirei fundo, mas minhas mãos ainda tremiam no volante. Helena, com a voz embargada, quebrou o silêncio. Eles não vão parar, Rogério. Você entende isso? Olhei rápido para ela, o rosto molhado de lágrimas, mas os olhos firmes. Eu sei, respondi baixo. Mas enquanto você estiver aqui, eu não vou deixar te levarem. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse. Você devia me largar. Tá arriscando a sua vida por alguém que mal conhece. Helena, falei, a voz rouca. Se eu tivesse pensado assim lá atrás, você já estava morta no meio da estrada. Ela me encarou, surpresa com a firmeza da minha resposta. Ficou em silêncio, só o som da respiração dela preenchendo a cabine. Engatei marcha, ajustei o retrovisor e segui viagem. A tensão ainda estava grudada na pele, mas o asfalto chamava. E eu sabia, aquele confronto no acostamento não tinha sido o último. Era só aviso do que ainda vinha pela frente. Enquanto o Scania avançava pela noite, uma certeza queimava dentro de mim. Eu já não podia voltar atrás. E seja lá quem fossem aqueles caras, a estrada ia mostrar quem realmente sabia resistir. A estrada já tinha voltado ao silêncio depois do confronto. Mas dentro da boleia nada estava quieto. Minhas mãos ainda lembravam o tranco da caminhonete e o coração parecia não querer voltar ao ritmo. Helena olhava fixo para o nada, a testa encostada no vidro. Rodamos assim por uns bons minutos, sem falar uma palavra. Até que de repente ela virou o rosto para mim, com os olhos cheios d'água e disse: Você merece saber. Olhei rápido, surpreso. Saber o quê, Helena? Ela respirou fundo, como quem prepara o corpo para um mergulho gelado. Quem eu sou de verdade. Mantive o olhar na estrada, mas meu peito se fechou. Finalmente, depois de tanto silêncio, ela ia abrir o jogo. Eu sou filha de um dos empresários mais ricos do país. A voz dela saiu firme, apesar do nervosismo. Por um segundo pensei que tinha ouvido errado. Como é que é? Meu pai controla empresas em vários estados. Construção, portos, energia. O nome dele está em tudo. E o meu também, mesmo que eu nunca tenha pedido. Eu segurei o volante mais forte, tentando processar. Uma bilionária dentro do meu caminhão, vestida de vermelho, fugindo no meio da noite. Cê tá doido? Ela continuou. Cresci cercada de luxo, mas não era vida. Era uma prisão. Tudo tinha preço, tudo era negociado. E um dia eu descobri o que estava escondido por trás. O quê? Perguntei, quase sem respirar. Negócios sujos, corrupção,
lavagem de dinheiro, gente comprada, contratos falsos. Ela apertou as mãos no colo. Eu achei documentos, provas, e quando enfrentei meu pai, ele disse que eu não entendia nada, que eu devia ficar calada. O silêncio da boleia ficou pesado. Eu engoli seco. E foi aí que você fugiu. Ela assentiu. Fugi porque sabia que se ficasse, ia ser engolida. Ou pior, meu irmão tentou me proteger, mas a voz dela falhou. Ele morreu num acidente semanas depois. Meu estômago virou. A dor nos olhos dela não deixava espaço para dúvida. Aquilo não era invenção. Então, aquele carro em chamas, murmurei. Não foi acidente. Helena me interrompeu. Eles querem me calar de qualquer jeito. Eu sou a única que pode expor tudo. Por alguns segundos, só o barulho do motor preenchia a cabine. Meu peito parecia apertado por uma mão invisível. Eu queria acreditar que Estrada já tinha me mostrado de tudo, mas não. Agora eu estava rodando com alguém que carregava o peso de uma guerra inteira nas costas. Por que não procurou a polícia? Perguntei, tentando achar lógica. Ela riu, mas foi um riso amargo. Quem você acha que garante a segurança dos negócios do meu pai? Fechei os olhos por um instante. Fazia sentido, mais sentido do que eu queria. Então esse pessoal de terno, de caminhonete, são eles. Falei como quem junta as peças. São, e eles não vão parar. Não até eu sumir de vez. Fiquei em silêncio, engolindo o peso daquela revelação. Dentro de mim, um dilema se formava. Eu, Rogério, caminhoneiro pobre, quebrado, cheio de dívida, agora estava no meio de uma briga de gente grande, briga de poder, de dinheiro, de vida ou morte. O mais fácil seria parar o caminhão, abrir a porta e deixar ela no acostamento. Seguir minha viagem, esquecer que um dia cruzei com aquela mulher. Mas quando olhei para o lado, vi Helena tentando segurar as lágrimas, o rosto firme apesar do medo. E lembrei do meu guri, das vezes que ele me pedia proteção só com o olhar. Suspirei fundo. Helena, você sabe que agora não é mais só sua luta, né? Ela virou rápido, surpresa. Rogério, eu não queria te arrastar para isso. Mas já arrastou, falei, firme. E eu não sou o homem de largar alguém na estrada. Se a verdade precisa sair, então a gente vai achar o jeito. Ela ficou me olhando, os olhos brilhando, como se não acreditasse que eu tinha dito aquilo. Depois, baixou a cabeça e deixou escapar um choro contido, silencioso. Eu não sabia no que tinha me metido. Não sabia se ia sobreviver até a próxima curva. Mas pela primeira vez naquela viagem, a verdade estava clara. E a verdade tinha nome: Helena. O ronco do Scania era constante, mas minha cabeça parecia um turbilhão. A revelação de Helena ecoava como freio estourado na descida da serra. Filha de bilionário, fugindo da própria família, carregando segredos que valiam vidas. E eu ali, um caminhoneiro pobre, acostumado a brigar com boleto e mecânico, agora atolado até o pescoço numa guerra que não era minha. Olhei para ela de canto, o rosto marcado pelo choro, mas com uma firmeza que não combinava com a fragilidade do corpo encolhido no banco. Helena não era qualquer uma, mas também não era inalcançável como parecia no primeiro instante. Por trás do vestido caro tinha alguém quebrado, alguém tão perdido quanto eu. O dilema queimava no peito, ajudar ou largar. Ajudar significava arriscar minha vida, arriscar não voltar para ver meu guri crescer. Largar seria mais seguro, mas como? Eu não tinha estômago para isso. Helena. Soltei, sem tirar os olhos da estrada. Você percebe a diferença dos nossos mundos, né? Ela virou o rosto surpresa. Como assim? Eu passo dia e noite no asfalto, batalhando por uns trocados que mal pagam as contas. Você nasceu no luxo, cercada de coisa que eu nem sei o nome. A gente não tinha que ter se cruzado nunca. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se buscasse a resposta certa. Depois, falou baixo, mas firme. Eu daria tudo para ter a sua vida, Rogério. Pelo menos nela existe liberdade. Aquilo me pegou em cheio. Eu, que sempre me vi como prisioneiro da boleia,
Ela enxergava como alguém livre. O contraste era cruel. Suspirei fundo, o nó na garganta apertando. Liberdade, Helena. Eu tenho dívida no banco, tenho um filho que quase não vejo, uma ex-mulher que cansou de esperar. Não é vida fácil. Ela me encarou, os olhos cheios de dor. Mas é a sua vida. Você pode escolher. Eu nunca pude. Sempre fui peça de um jogo sujo. Só agora, fugindo, tô tentando ser dona de mim. Aquelas palavras me calaram. Pela primeira vez, percebi que a dor dela não era só de medo. Era de alguém que tinha sido usada a vida inteira. O rádio PX estalou, quebrando o clima. Rogério, confirma a posição. Tão falando de QRM pesado na 101. Melhor evitar. Era a voz de um catarinense. Copiado, parceiro. Vou ficar de olho. Respondi. Desliguei, mas o peso no peito continuava. Sabe o que mais me assusta, Helena? Falei encarando o tapetão escuro. Não é o perigo. É saber que daqui a pouco você pode voltar para o seu mundo e eu vou seguir no meu como se nada tivesse acontecido. Ela demorou. Depois estendeu a mão, tocando de leve no meu braço. Não fala isso. Você já faz parte da minha história, Rogério, e eu nunca vou esquecer. O toque dela foi rápido, mas deixou meu coração acelerado. Não era romance, não era ilusão, era conexão. Dois mundos diferentes que, por acaso, tinham se encontrado na beira da estrada. O silêncio voltou a dominar a boleia, mas dessa vez não era silêncio pesado. Era um silêncio cheio de pensamentos, cheio de coisas não ditas. Enquanto rodava, me lembrei do meu guri. Lembrei dele correndo no quintal pedindo a tal camisa do Grêmio. Pensei no que eu diria se nunca mais o visse. O medo bateu forte, mas junto veio a certeza. Eu não podia largar Helena. Já tinha ido longe demais. De repente, os faróis de um carro surgiram no retrovisor. O coração disparou. Mas logo percebi que era só outro caminhoneiro, ultrapassando devagar. Suspirei aliviado, mas o alerta dentro de mim não relaxava. Rogério, Helena quebrou o silêncio de novo. Eu sei que você está arriscando tudo por mim, e eu não tenho como pagar. Olhei para ela rápido antes de voltar os olhos para a estrada. Não é sobre pagar, guria. Estrada não funciona assim. Quando a gente vê alguém no acostamento, a gente para. É regra não escrita, eu só tô seguindo ela. Ela sorriu, mas foi um sorriso triste. Você é melhor do que muita gente que eu conheci no meu mundo. O motor ronronava, o asfalto passava debaixo das rodas, mas dentro de mim tudo estava virado. O peso da revelação dela não era só sobre quem ela era, mas sobre quem eu tinha me tornado. Eu não era mais só um caminhoneiro pobre, rodando para sobreviver. Eu agora carregava uma vida que podia mudar muita coisa, e por mais que a diferença entre nós fosse enorme, naquele momento percebi. O que nos unia era mais forte do que o que nos separava. E eu sabia, a estrada ainda ia cobrar caro por essa escolha. A serra começava a se desenhar na frente, curvas fechadas, iluminadas só pelos faróis do Scania. Eu já conhecia aquele trecho como a palma da mão, mas mesmo assim, cada descida ali exigia respeito. Carregado ou não, qualquer erro custava caro. No retrovisor, vi o que temia. 2 faróis baixos surgiram devagar, se aproximando como predadores na sombra. A caminhonete preta tinha voltado. Dessa vez, sem disfarce. O frio correu pela espinha. Respirei fundo, ajustei o volante e fingi calma. Helena, prende o cinto. Agora. Ela arregalou os olhos, já entendendo. Eles... respondi seco. E não vieram brincar. O primeiro tranco não demorou. Um impacto seco na traseira fez a carreta balançar. O barulho do ferro vibrando ecoou forte. Eu segurei firme, reduzindo marcha, deixando o motor berrar. Segura firme, guria! Gritei, sentindo o suor escorrer na testa. Eles insistiam, encostando de novo. A cada batida, o Scania tremia, mas eu sabia como segurar. Não era a primeira vez que eu controlava o bruto em situação de risco, mas dessa vez não era só carga, era vida. A serra se fechava em curvas perigosas.
Eles aproveitaram uma reta curta e jogaram para o lado, tentando me ultrapassar. Vi a sombra da caminhonete surgindo pela lateral. Helena prendeu a respiração, os olhos fixos na janela. Não olha para eles, olha para frente, ordenei. No último segundo, puxei o volante para cima da faixa, obrigando a caminhonete a recuar. O ronco do Scania ecoou forte, o peso da carreta me ajudando a impor respeito no asfalto. Mas eles não desistiram. Vieram de novo, mais agressivos. Jogaram de lado, tentando me empurrar para o acostamento. O guarda-rail brilhava no escuro, ameaçando. "Rogério!" Helena gritou, a voz embargada. "Confia em mim!" Respondi, os olhos fixos na pista. Aproveitei uma curva fechada da serra. Joguei marcha reduzida, deixei o motor segurar. A caminhonete tentou acompanhar, mas o peso do bruto fez a diferença. A traseira da carreta quase encostou neles, obrigando-os a frear bruscamente. O cheiro de freio queimado invadiu a cabine. O coração disparava no mesmo ritmo do contagiros. No PX, o rádio estalou com uma voz aflita. "Rogério, é você na serra? Tô vendo daqui de cima. Tá na mão dos cachorros loucos." "Confirma, parceiro", respondi rápido. "Tô com passageira em risco. Se puder, chama reforço na base da bota." Silêncio do outro lado, seguido de um copiado firme. A caminhonete voltou a colar. Dessa vez, não se importaram com curva ou reta. Aceleraram e encostaram na lateral da carreta, tentando desequilibrar o conjunto. O metal raspou, o barulho de ranger ecoando dentro da boleia. Eu sabia que não podia deixar eles controlarem o jogo. O risco de tombar era real, mas arrisquei. Joguei o bruto contra eles, usando o peso da carreta. O impacto foi forte, um estrondo metálico que fez Helena soltar um grito. A caminhonete perdeu espaço, foi jogada para o meio da pista, rodando de leve antes de recuperar o controle. Aproveitei a chance, acelerei o Scania, sentindo o motor gritar no limite. A serra parecia não ter fim, cada curva um teste de nervo. O retrovisor mostrava eles vindo de novo, insistentes. Mas agora eu já sabia o terreno. "Agora é comigo", murmurei quase para mim mesmo. Na última curva fechada, joguei a carreta para dentro de forma precisa, milimétrica. O peso do bruto fez a traseira fechar a porta na pista. A caminhonete, tentando acompanhar, perdeu o traçado. Vi pelo espelho o momento em que os pneus deles escaparam, derrapando. O carro rodou 2 vezes e bateu de frente no guarda-rail, faíscas cortando a escuridão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Só o motor do Scania respirava junto comigo. Helena tremia, os olhos grudados na estrada que ficava para trás. Eles morreram? Respirei fundo, ainda com o coração na garganta. "Não sei, e não quero saber agora." Ela virou para mim, o rosto branco, lágrimas escorrendo. "Você podia ter me largado lá atrás, mas arriscou a vida por mim." Olhei rápido, depois voltei os olhos para frente. Estrada é assim, Helena. Quando a gente decide proteger alguém, não tem meio termo. Ou vai até o fim ou não começa. O Scania descia firme, o ronco pesado ecoando pela serra. Eu sabia que não tinha acabado. Talvez eles voltassem, talvez houvesse outros. Mas, naquele instante, a gente tinha vencido. E dentro de mim, a dúvida que me perseguia desde o começo se transformou em certeza. Eu não estava mais só levando uma passageira. Eu estava lutando por ela. E não importava o preço que a estrada fosse cobrar. A serra ficou para trás, mas o coração ainda batia acelerado. O volante parecia grudar na minha mão como se o Scania tivesse virado parte do meu corpo. Helena não falava nada. Só respirava fundo, tentando se recompor depois da perseguição. Eu sabia que precisava parar, dar um tempo para o corpo e para a cabeça. Foi aí que lembrei do Neto, um parceiro de estrada que tinha um galpão em São José. Era lugar discreto, longe do movimento, onde muitos caminhoneiros guardavam o bruto quando não estavam rodando. Peguei o PX e chamei. "Neto, tá na escuta?" "Aqui é o Rogério." Demorou alguns segundos, depois a voz rouca respondeu. "Tô sim, doutor, que surpresa. Onde você anda?"
Descendo a serra sentido Floripa. Preciso de um canto seguro para encostar. Tá de pé aquele galpão seu? Silêncio curto, depois a resposta firme. Tá sim, pode vir, o portão vai estar aberto. Suspirei aliviado. Valeu, parceiro, te devo essa. Desliguei o rádio e virei para Helena. Segura mais um pouco, a gente já vai achar um lugar tranquilo. Ela assentiu, os olhos ainda marejados, mas com um traço de confiança que não tinha antes. Chegamos em São José de madrugada. As ruas estavam quase vazias, só um ou outro carro perdido. Segui por dentro até chegar no galpão de ferro enferrujado, iluminado por um único poste na esquina. Bati 2 vezes na buzina curta. O portão rangeu e se abriu devagar. Neto apareceu, de chinelo e camiseta surrada, barba por fazer. O sorriso cansado iluminou o rosto. "Cê tá vivo então", brincou. "Bora encostar o bruto aí dentro." Manobrei devagar, estacionei o Scania no canto do galpão. O silêncio depois que desliguei o motor foi quase estranho. Só o eco dos passos ressoava. "Quem é?" Neto perguntou, olhando Helena com desconfiança. "Depois te explico", respondi baixo. "Só preciso de um canto seguro por umas horas." Ele não insistiu. Caminhoneiro entende quando o assunto é pesado. Só acenou e saiu, deixando a gente na penumbra do galpão. Helena desceu do caminhão devagar, abraçando os braços como se sentisse frio, mesmo no abafado da madrugada. Caminhou alguns passos, olhou em volta. "É aqui que você se sente em casa?" Olhei para o Scania, parado ali, ainda quente do asfalto. "Aqui é o mais perto de casa que eu tenho." Ela se sentou numa caixa de madeira, olhando para o chão. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez não era de tensão. Era silêncio de quem precisa respirar depois da tempestade. Me sentei perto, puxei da marmita esquecida. Abri e ofereci. "Não é banquete de bilionário, mas enche a barriga." Ela sorriu de leve, aceitou um pedaço. "Melhor do que muito jantar de gala que já fui", disse, e a sinceridade no tom me pegou de surpresa. Comemos em silêncio por alguns minutos. Depois ela falou quase num sussurro. "Você arriscou sua vida por mim. Eu não sei como agradecer." Engoli seco, olhei fixo na marmita. "Não precisa agradecer. Só não mente mais para mim." Ela levantou o rosto, me encarou com os olhos vermelhos. "Eu nunca menti, Rogério. Só escondi. Porque contar tudo é como assinar minha sentença." O nó apertou na garganta. Eu queria dizer que entendia, mas não entendia nada. Só sabia que a cada palavra dela, o peso da estrada parecia aumentar. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Mas dessa vez não era desconforto. Era silêncio de introspecção. Eu pensava no meu guri, no quanto eu queria estar com ele naquele momento. Helena, provavelmente, pensava no irmão perdido, no pai poderoso, nos inimigos que a caçavam. Do lado de fora, o vento batia no portão de ferro, fazendo um som metálico que ecoava no galpão vazio. Cada estalo me deixava em alerta, mas também me lembrava que, por enquanto, estávamos vivos. Helena falou por fim, com a voz firme: "Quando isso acabar, se acabar, eu quero recomeçar. Não sei onde, nem como, mas quero uma vida simples." Olhei para ela, incrédulo. "Vida simples? Você não sabe o que é isso." Ela sorriu triste. "Justamente por isso eu quero." Ficamos em silêncio outra vez. Mas agora havia algo diferente no ar. Não era só medo. Era a sensação de que, mesmo no meio do caos, a gente tinha achado um pedaço de paz. E eu sabia que não ia durar. A estrada nunca deixa a gente descansar por muito tempo. O galpão em São José estava em silêncio, só quebrado de vez em quando pelo vento, batendo no portão de ferro. A gente tinha se ajeitado como deu, eu esticado numa rede velha presa entre 2 vigas. Helena enrolada num cobertor que Neto deixou em cima de um caixote. O Scania descansava no canto, ainda quente da viagem, como se respirasse junto comigo. Não era conforto, mas era abrigo. Helena ficou muito tempo quieta, olhando para o teto. Eu fingia dormir, mas acompanhava de rabo de olho. Até que ela falou:
Voz baixa, quase um pensamento em voz alta. Nunca imaginei que um galpão velho pudesse me dar tanta paz. Abri os olhos devagar. Estrada é isso. Às vezes, um pedaço de chão sujo vale mais do que qualquer mansão. Ela virou o rosto para mim com um sorriso tímido. Você não faz ideia do quanto eu admiro isso em você. O quê? Perguntei desconfiado. Essa simplicidade, essa coragem de viver com tão pouco e ainda assim seguir em frente. Ela respirou fundo. Eu cresci rodeada de luxo, mas nunca me senti tão segura quanto agora, aqui, com você. As palavras dela me pegaram de jeito. Passei a mão no rosto, tentando disfarçar a emoção. Segura? Helena, você está fugindo de gente que quer te matar. Eu não chamo isso de segurança, não. Ela riu, mas foi um riso carregado de tristeza. Segurança não é lugar, é pessoa. E você me deu isso. Engoli seco. Eu não sabia lidar com aquele tipo de fala. Estrada me ensinou a consertar freio, segurar caminhão em descida, mas não a responder a uma mulher olhando no fundo dos meus olhos daquele jeito. Para quebrar o clima, falei do meu jeito. Você tá vendo coragem demais, onde só tem teimosia, guria. Mas ela não tirou o olhar de mim. E foi nesse instante que percebi. Por trás do medo, Helena tinha uma força que eu não esperava. Uma mulher que podia ter desistido lá atrás, mas continuava de pé, enfrentando um inimigo invisível. E você? Ela perguntou. Do que mais sente falta na sua vida? Suspirei. Do meu guri. Sem dúvida, ele é o que me move, o que me faz aguentar cada curva e cada noite sem dormir. O silêncio caiu. Senti o peso das minhas próprias palavras. Helena abaixou a cabeça mexendo no cobertor. Eu daria tudo para ter alguém assim. Alguém por quem eu pudesse viver. A sinceridade dela me cortou. Foi ali que entendi. Não era só medo que guiava Helena. Era solidão. Uma solidão tão grande que nem mansão, nem fortuna, nem carro de luxo davam conta. Me ajeitei na rede. Olhei para ela de novo. Talvez a gente não escolha os caminhos que a vida põe, mas escolhe com quem divide eles. E agora, Helena, a gente está dividindo esse trecho. Ela respirou fundo, fechou os olhos, como se guardasse aquelas palavras. Do lado de fora, o vento aumentou, trazendo o som distante de sirenes. A tensão voltou a percorrer minha pele. Não sabia se era só coincidência ou se alguém tinha rastreado a gente até ali. Levantei devagar, chequei pelo portão entreaberto. Rua vazia, só o barulho perdido da cidade. Suspirei aliviado e voltei. Helena ainda me olhava, mas agora com outra expressão. Não era só medo, era confiança. Rogério, ela disse firme, quando tudo isso passar, eu quero começar de novo. E onde seria esse de novo? Perguntei curioso. Ela sorriu de canto. Talvez em algum lugar da estrada, talvez em algum posto, tomando café com pão na chapa. Não sei, mas longe desse mundo que só me trouxe dor. Eu ri, balançando a cabeça. Olha só, bilionária sonhando com pão na chapa em beira de estrada. Não é o pão, Rogério. Ela me corrigiu séria. É a liberdade. As palavras dela ficaram martelando em mim. Liberdade. A mesma que eu sempre achei que não tinha e que agora ela enxergava em mim. Nos minutos seguintes ficamos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Mas de algum jeito, aquele silêncio era diferente. Não era vazio, era cheio. Cheio de uma conexão que ninguém planejou, mas que estava crescendo a cada curva, a cada perigo que a gente enfrentava junto. Naquele galpão em São José, cercados por ferro velho e vento noturno, percebi que a estrada tinha feito o improvável. Aproximar dois mundos que nunca deveriam se encontrar. E pela primeira vez, desde que essa viagem começou, eu senti que não estava sozinho. Mas junto com essa sensação, vinha a certeza amarga. Quanto mais próximos ficávamos, mais perigoso ia ser. Porque quem persegue Helena não brincava em serviço. E a estrada ainda ia cobrar caro por essa conexão inesperada. O galpão em São José ainda guardava aquele silêncio de madrugada, quebrado só pelo barulho distante dos caminhões na BR.
Eu já tinha me ajeitado de novo na rede, mas o sono não vinha. Helena caminhava de um lado para o outro, abraçando os próprios braços, como se estivesse brigando com um pensamento que não queria largar. Até que parou, respirou fundo e soltou. Eu não posso mais fugir, Rogério. Levantei o corpo, apoiando os cotovelos na rede. Como assim? Ela me encarou firme, diferente da mulher assustada que eu tinha tirado da beira da estrada. Eu preciso enfrentar eles. Preciso encarar minha família e contar tudo o que sei, publicamente. Meu coração gelou. Pulei da rede e fiquei de pé, encarando ela. Helena, você tem noção do que está falando? Esses caras já tentaram te matar 2 vezes. Se você se expuser, é suicídio. Se eu não fizer isso, Rogério, eles continuam. Continuam roubando, matando, comprando gente. Eu não posso carregar esse peso calada. Balancei a cabeça, passando a mão no rosto. Guria, eu entendo tua raiva, tua dor, mas pensa, você tem dinheiro, tem chance de sumir do mapa, começar uma vida nova em qualquer canto do mundo. Por que se meter nessa? Ela deu um passo à frente, olhos fixos nos meus. Porque não é só sobre mim, é sobre o meu irmão. Ele morreu porque tentou me proteger. Se eu ficar quieta, é como se tivesse aceitado a morte dele. As palavras dela me acertaram como facada. Eu vi verdade, vi convicção, mas também vi um abismo. E teu pai? Perguntei. Você está pronta para encarar ele? O rosto dela endureceu. Ele já não é meu pai faz tempo. É só o homem que destruiu a minha vida. Silêncio. O vento bateu no portão de ferro, o som metálico ecoando pelo galpão. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Helena, olha para mim! Falei, firme. Eu sou só um caminhoneiro. Conheço de curva, de motor, de estrada. Mas esse mundo teu, de política e negócio sujo, isso é guerra de gente grande. Você não vai conseguir sozinha. Eu não tô sozinha. Ela rebateu rápido. Eu tenho você. A frase ficou suspensa no ar. Por um instante eu não soube o que responder. O peso da responsabilidade caiu inteiro nas minhas costas. Helena, falei baixo, eu tenho um filho, tenho contas, tenho uma vida que mal consigo segurar de pé. Se eu entrar de cabeça nisso, posso nunca mais ver meu guri. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, a firmeza estava de volta. Eu não tô pedindo para você lutar por mim, só para me levar até o fim dessa estrada. O resto é comigo. Meu peito apertou. Eu sabia que não ia conseguir abandonar ela, mas também sabia que a partir do momento em que ela tornasse público tudo aquilo, a perseguição ia virar caçada aberta. Você já decidiu, né? Perguntei. Ela assentiu. Já. Passei a mão no rosto, respirei fundo e deixei escapar. Então que seja, mas a gente vai fazer do meu jeito. Se for para enfrentar, vai ser com estratégia, não no peito aberto. Helena me olhou como se finalmente tivesse encontrado alguém que entendia. Um brilho diferente surgiu nos olhos dela, uma mistura de alívio e confiança. Nos sentamos lado a lado, o Scania imponente ao fundo como testemunha silenciosa. O vento continuava batendo, mas dentro de mim algo tinha mudado. Eu já não era só o caminhoneiro que tinha parado para salvar uma desconhecida. Agora, eu era parte de um plano que podia derrubar gente grande. E por mais que o medo queimasse no peito, uma certeza crescia junto. Não tinha mais volta. A estrada tinha escolhido o rumo, e eu ia até o fim com ela. A madrugada já ia cedendo espaço para o dia quando saímos do galpão. O céu ganhava aquele tom azul escuro que anuncia a chegada da luz, e o Scania parecia ansioso para voltar para o tapetão. Mas dentro de mim, o peso era outro. Cada quilômetro que nos aproximava de Florianópolis trazia também a certeza de que o fim daquela viagem estava perto. Helena estava calada. Os olhos dela acompanhavam a paisagem pela janela, mas dava para ver que a cabeça estava longe, cheia de planos e lembranças. Eu também fiquei quieto. Só o ronco do motor preenchia o espaço entre nós. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. Rogério, você acha que eu tô errada?
Olhei de canto sem diminuir a velocidade. Errada em quê? Em querer enfrentar tudo isso. Em colocar minha vida em risco, só para expor a verdade. Demorei para responder. O volante pesava mais nas minhas mãos. Errada não, Helena. Corajosa. Mas coragem, às vezes, custa caro demais. Ela suspirou, encostando a testa no vidro. E você? Já se arrependeu de ter parado aquele dia? A pergunta me acertou em cheio. Pensei no carro em chamas, no corpo dela caído no acostamento. Pensei nos trancos da caminhonete, nas noites sem dormir, no medo de nunca mais ver meu filho. E pensei nela, ali, respirando ao meu lado. Não, respondi, firme. Se eu não tivesse parado, hoje eu ia me olhar no espelho e me odiar. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, de sentimentos que não cabiam em palavras. Rodamos mais alguns quilômetros. O sol começava a nascer, iluminando a estrada com um dourado suave. Helena observava o horizonte como se buscasse respostas ali. Sabe, Rogério, disse com a voz baixa, eu invejo você. Ri de leve. Invejar o quê? Um caminhoneiro quebrado, atolado em dívida? Ela balançou a cabeça, séria. Não, eu invejo a sua verdade. Você é quem é. Não precisa de máscara, não precisa fingir. Eu vivi a vida inteira num palco cercada de gente que só queria algo em troca. Você só é você. Fiquei sem palavras. O coração bateu mais forte. Helena, não se engana não. Eu também erro, também vacilo. Já perdi muito nessa estrada. Ela me encarou com firmeza. Mas não perdeu sua essência. Isso é raro. Baixei o olhar para o volante. No fundo, eu sabia que ela tinha razão, mas também sabia que, por mais que estivéssemos ligados, a diferença entre nossos mundos era grande demais. Helena, quando você fizer o que tem que fazer, sua vida vai mudar. Vai ser manchete, vai ter gente te seguindo, querendo entrevista, querendo um pedaço da sua história. Eu vou continuar na boleia, rodando de frete em frete, tentando pagar as contas. Ela ficou em silêncio, mas os olhos marejaram. Você acha que a gente nunca mais vai se ver? Engoli seco. Acho que a estrada é feita de encontros e despedidas. A gente só cruza o caminho de algumas pessoas uma vez. Outras, a gente leva no peito pro resto da vida. Você é dessas. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas ela não desviou o olhar. Então me promete uma coisa. O quê? Que, mesmo longe, você vai lembrar de mim como alguém que tentou mudar. Sorri de canto, sem conseguir esconder a emoção. Pode deixar, guria. Vou lembrar de você como a mulher que não desistiu, mesmo com o mundo inteiro contra. O Scania seguia firme, o sol já alto pintando a estrada de luz. Eu sabia que estávamos chegando perto do fim. Helena também sabia. E esse silêncio entre nós era ao mesmo tempo despedida e agradecimento. Eu não disse mais nada, só segui rodando, com o coração pesado e ao mesmo tempo grato. Porque mesmo que nossos caminhos fossem diferentes, a estrada tinha nos dado esse trecho juntos. E isso já era mais do que eu podia pedir. A placa de Florianópolis, 10 quilômetros, surgiu no acostamento e meu peito se apertou. Não era só o fim de mais um trecho, era o começo da despedida. Eu já sabia. Helena também. Ela estava quieta no banco, mas dava para sentir a tensão, no jeito que mordia o lábio e segurava as mãos no colo. O Scania entrou pela ponte com o sol refletindo no mar. A cidade se erguia à frente, moderna, viva, barulhenta, bem diferente das estradas solitárias que me eram familiares. Para mim, era só mais uma capital. Para ela, era o campo de batalha. Tá pronta? Perguntei, sem tirar os olhos do trânsito. Ela demorou um pouco, depois respondeu: ninguém tá pronto para encarar um furacão. Mas eu não tenho escolha. Segui pela avenida principal até parar diante de um hotel de luxo, fachada espelhada, porteiro de luvas brancas. Só de olhar, eu já me senti deslocado. O Scania parado ali parecia um estranho entre os carros importados. É aqui, ela disse a voz baixa, quase um suspiro.
Puxei o freio, desliguei o motor. O silêncio depois do ronco do V8 foi ensurdecedor. Helena ficou parada, olhando para frente, como se ainda buscasse coragem no reflexo dos vidros. Helena, chamei. Tem certeza? Ela virou para mim, os olhos firmes, apesar do medo. Eu tenho provas. Eu tenho voz. Se eu me calar, o que eles fizeram vai continuar. Balancei a cabeça, engolindo seco. Você sabe que depois daqui, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ela sorriu triste. A minha vida já deixou de ser a mesma quando meu irmão morreu. Agora só estou tentando dar sentido para isso. Fiquei em silêncio. Tinha vontade de pedir para ela desistir, entrar de novo no caminhão e sumir comigo pelo Brasil. Mas sabia que não era justo. Aquela não era a minha luta, era a dela. O porteiro se aproximou, educado, mas com um olhar curioso para o bruto estacionado na frente. Helena abriu a porta devagar, desceu e ajeitou o vestido vermelho, ainda amassado da viagem. Mas de repente, ela parecia outra pessoa. O jeito de andar, a postura ereta, o olhar decidido. A mulher assustada que salvei na beira da estrada tinha ficado para trás. Quando ela parou diante do hotel, se virou para mim. Rogério, obrigada. Não me agradece, guria, falei, a voz rouca. Só promete que vai sair viva dessa. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu prometo tentar. Antes de entrar, se aproximou mais, como se quisesse gravar minha imagem. Se eu conseguir, se eu sobreviver, eu vou te procurar. Eu forcei um sorriso, mesmo com a garganta travada. E eu vou estar na estrada, sempre. Ela virou e entrou no hotel. Vi os vidros se fechando atrás dela, e a sensação foi de que uma porta dentro de mim também tinha se fechado. Fiquei no caminhão, olhando a fachada luxuosa. Por trás daqueles vidros, Helena ia enfrentar a família, a imprensa, o mundo inteiro. Eu, por outro lado, só tinha uma certeza. Minha parte na história terminava ali. Liguei o motor de novo. O ronco grave do Scania encheu a boleia, me devolvendo para o meu lugar. Mas enquanto manobrava para sair dali, a imagem dela ficou cravada na minha memória. O vestido vermelho, o olhar firme, o passo decidido. E uma dúvida me acompanhou. Será que a estrada ainda ia nos cruzar de novo? A cidade engoliu o caminhão, mas o coração ficou preso naquela porta de vidro que se fechou atrás dela. O Scania estava parado na frente do hotel, o motor desligado, mas meu coração ainda roncava, feito pistão em subida. Eu sabia que era hora de deixar Helena seguir o caminho dela, mas quando vi a porta de vidro se abrir de novo e ela voltar correndo em minha direção, senti que algo ainda faltava. Ela chegou ofegante, o vestido vermelho balançando no vento, os olhos marejados. Segurei o volante, sem saber se descia ou ficava. Helena não esperou. Bateu na porta da boleia. Abri e ela apoiou a mão no degrau, me olhando como se quisesse gravar meu rosto. Eu não podia entrar sem dizer isso. A voz dela tremia, mas tinha firmeza. Fiquei quieto, esperando. Obrigada, Rogério, por cada curva, por cada risco que você correu por mim. Você não me salvou só na estrada, você me salvou de desistir de mim mesma. As palavras bateram fundo. Eu quis responder, mas o nó na garganta não deixou. Ela esticou a mão e tocou de leve a minha. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Eu vou te procurar, não sei quando, não sei como, mas eu vou. Sorri de canto, tentando esconder a emoção. Guria, eu sou homem de estrada. Não tenho endereço fixo, só quilômetro rodado. Mas se a vida quiser, a gente cruza de novo. Ela sorriu também, mas com lágrimas escorrendo. Ficamos ali alguns segundos, sem falar nada, só sentindo o peso daquele momento. A cidade ao redor parecia ter parado. Só existia o Scania, eu e ela. Me promete uma coisa, ela pediu baixinho. Diz, não esquece de mim. Respirei fundo. Helena, estrada não deixa a gente esquecer quem fez parte dela. Você já está marcada em cada curva que eu fizer daqui para frente. Ela fechou os olhos, como se guardasse minhas palavras. Depois respirou fundo, deu um passo para trás e ajeitou o vestido.
A mulher que tinha corrido até mim parecia de repente pronta para enfrentar o mundo. Então é isso, disse firme, mesmo com a voz embargada. Até breve, Rogério. Até breve, Helena, respondi. Ela virou as costas devagar e caminhou de volta para o hotel. Eu fiquei observando, cada passo dela parecendo pesar mais em mim do que nela. Quando a porta de vidro fechou, o reflexo engoliu sua figura, e eu soube. Aquele era o adeus que não tinha cara de definitivo, mas ainda assim doía como se fosse. Liguei o Scania. O motor rugiu alto, enchendo a boleia e o peito vazio. Enquanto manobrava para sair, olhei uma última vez para o hotel. A fachada espelhada refletia a cidade, mas para mim só refletia o rosto dela. Acelerando pela avenida, senti o peso da solidão voltar, mas junto dele havia algo novo. Uma promessa, não escrita, não garantida, mas real. E na vida de estrada, às vezes uma promessa vale mais que qualquer certeza. O Scania roncava firme pela BR, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Aquele mesmo volante que sempre carregou peso de carga, agora parecia carregar também as lembranças de Helena, o vestido vermelho, a promessa que ficou ecoando no meu peito. Olhei para o retrovisor. Atrás de mim, a cidade de Florianópolis ia ficando menor, se misturando ao horizonte. Era como deixar um pedaço da alma para trás. Mas estrada é isso. Nunca se olha só para trás, sempre tem um próximo quilômetro esperando. Respirei fundo, ajustei a marcha e deixei o bruto ganhar velocidade. O motor cantava bonito, lembrando que eu ainda estava vivo, ainda no controle. Mesmo que a vida tentasse me provar o contrário, ali na boleia eu mandava. Pensei no que tinha acontecido nos últimos dias. Se alguém me contasse, eu chamava de louco. Um caminhoneiro pobre, atolado em dívida, virando escudo de uma bilionária fugindo da própria família. Cê tá doido, mas eu vivi. Eu vi o carro em chamas, eu senti cada tranco da caminhonete na traseira. Eu ouvi da boca dela segredos que podiam derrubar gente grande. E no fim, ela tinha confiado em mim. Eu, só eu. O asfalto corria sob as rodas, e junto dele vinham lembranças que não me deixavam em paz. O rosto do meu filho, o pedido simples da camisa do Grêmio, as contas empilhadas em casa, a vida dura que nunca me deu folga. E agora, misturado a tudo isso, o olhar de Helena me pedindo para não esquecê-la. A pergunta martelava: será que eu fiz diferença de verdade? Ou será que só fui mais uma peça usada numa história que não era minha? O rádio PX chiou, quebrando os pensamentos. Rogério, tá por onde? Aqui é o Neto. Peguei o microfone. Tô subindo sentido norte já, parceiro. E você? Tô na 101, descendo com carga da roça. Mas ouvi falar que saiu na imprensa coisa grande hoje cedo, empresário famoso envolvido em escândalo, você viu? Meu coração gelou. Não vi, pois liga o rádio do caminhão, tá em tudo que é canal. Soltei o microfone devagar, liguei o rádio, uma voz de locutor ecoou pela cabine. Novas denúncias surgem contra um dos empresários mais influentes do país. Documentos anônimos expõem esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Desliguei. O silêncio voltou. Mas dentro de mim, um turbilhão. Helena tinha feito. Ela tinha cumprido. Senti um orgulho estranho, misturado com alívio. Ela tinha enfrentado o próprio mundo e agora ninguém podia apagar isso. E de alguma forma, eu tinha sido parte dessa virada. Sorri sozinho, mas logo o peso da realidade voltou. A vida seguia dura. A estrada não perdoava romantismo. Eu ainda era o mesmo Rogério, caminhoneiro, pobre, tentando sobreviver. Só que não, pensei. Eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim tinha mudado. Eu tinha entendido que até o mais simples pode mexer no destino do mais poderoso. Que a coragem não tá no dinheiro, tá na escolha. E eu tinha escolhido. O céu clareava, o sol batendo no capô cinza do Scania. O motor rugia, pedindo mais estrada. Olhei para frente e pensei,
Talvez eu nunca mais veja a Helena. Talvez ela siga o caminho dela, eu o meu. Mas aquele trecho compartilhado ficaria gravado para sempre. Peguei a térmica, tomei um gole de café frio e sorri. Bora, bruto. A viagem continua. A estrada seguia infinita e eu segui com ela. Só que agora, com a certeza de que cada quilômetro podia mudar não só meu destino, mas também o de quem cruzasse meu caminho. E isso já era suficiente para seguir rodando, de peito aberto, até o próximo encontro que a vida resolvesse me dar. No fim das contas, a estrada mostrou aquilo que muitas vezes a gente esquece. Não importa se você é bilionário ou caminhoneiro pobre. Todo ser humano carrega seus medos, suas perdas e principalmente suas escolhas. Um gesto simples, parar no acostamento, estender a mão, oferecer ajuda, pode mudar destinos que pareciam já traçados. A vida é assim, feita de encontros improváveis, de cruzamentos que viram histórias. Rapaziada, se essa viagem mexeu aí dentro do peito, faz o seguinte: deixa aquele like, compartilha esse vídeo para mais gente sentir a força dessa história e comenta aqui embaixo de qual trecho do tapetão você está assistindo. Essa família de brutos só cresce porque cada um de vocês faz parte dela. E é isso que dá sentido para a gente seguir rodando junto. Se inscreve no canal e engata o sininho, porque tem muita estrada pela frente e cada história é um pedaço da vida real contado no balanço da boleia. E me diz uma coisa, você acredita que foi o destino que botou Helena no caminho de Rogério? Ou será que a estrada sempre nos dá a chance de provar quem realmente somos?